Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Hoje nós iniciaremos o módulo 8, Um País em Busca de Mudanças. Nós vamos voltar a falar sobre a história do Brasil. Pessoal, vocês viram que a primeira metade do século XX foi muito marcada por grandes conflitos e muitas transformações. Falamos sobre as duas guerras mundiais, falamos sobre a Grande Depressão, que foi a crise de 1929. Falamos sobre a divulgação das ideias comunistas e fascistas. Então, foram processos que afetaram não só a Europa, vale ressaltar, e os Estados Unidos, como a causa da guerra e da Grande Depressão, mas o mundo todo foi afetado nesse jogo de mudanças, inclusive o Brasil. Ao longo das décadas de 1920, 1930 e 1940, a realidade brasileira sofreu profundas mudanças, relacionadas não só ao que ocorria no exterior, como também uma série de fatores internos. É esse conjunto de mudanças que iremos estudar a partir de agora. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 181. Prontos? Bom, pessoal, no Brasil, a crise da Primeira República. Este é o título que vocês vão encontrar aí na apostila de vocês. Vocês se lembram do Convênio de Taubaté, aquele que foi feito para beneficiar os cafeicultores, para eles não terem prejuízos? Após esse Convênio de Taubaté, o café praticamente monopolizou de tal forma a atenção do governo federal que os grupos ligados a outras atividades econômicas começaram a mostrar profundo descontentamento. Então, quem produzia outros alimentos, por exemplo, passou a ficar bastante descontente com esses benefícios que atingiam apenas os cafeicultores, certo? Pouco a pouco, a burguesia industrial e as oligarquias dissidentes. Por que dissidente? Era como eram conhecidos os grandes proprietários de terra que não apoiavam o governo federal, então que não tinham relação com o que eles chamavam de política do café com leite, que era São Paulo, Minas, os benefícios à cafeicultura, ok? Então, esses dois grupos, principalmente, a burguesia industrial e as oligarquias dissidentes, passaram a fazer oposição, ou seja, ser contra, ao predomínio dos paulistas e mineiros na política nacional. Nesse mesmo momento, a sociedade brasileira se tornava muito mais complexa com a chegada dos imigrantes. Observe essa tabela acima. Milhões de pessoas de outras nacionalidades, em especial portugueses, italianos e espanhóis, trouxeram experiências culturais e políticas que alterariam o dia a dia da população brasileira, sobretudo nas grandes cidades. Bom, pessoal, analisem comigo este quadro, o quadro da imigração por nacionalidade de 1884 a 1923. Percebam que diferentes grupos vieram e em grande número. Então, isso com certeza causou impactos culturais e na política. Ideias vieram da Europa junto com esses imigrantes, principalmente dos europeus, ok? Ao falar de imigração, observem este quadro, o quadro Operários, de Tarsila do Amaral, que foi pintado em 1933. A pintora, considerada uma das maiores representantes do modernismo brasileiro, representa neste quadro a diversidade étnica dos trabalhadores brasileiros, incluindo os afrodescendentes e os imigrantes que passaram a vir para o Brasil no final do século XIX. Então, a ideia de Tarsila era retratar o quão diverso era o operariado brasileiro nesse período.
Os operários, eles organizavam sindicatos inspirados nas ideias anarquistas e comunistas e tinham forte influência das experiências sindicais dos imigrantes, em especial dos italianos e dos espanhóis. O jornal anarquista La Battaglia, que significa A Batalha, publicado em São Paulo, foi um exemplo, né, dessas experiências políticas trazidas pelos imigrantes italianos. O jornal denunciava a exploração sofrida por trabalhadores urbanos e pelos colonos que viviam nas fazendas no interior do estado. Outros jornais anarquistas circulavam na época, como a Lanterna, a Plebe e a Voz do Trabalhador. Além de jornais, os anarquistas utilizavam comícios, palestras e panfletos para divulgar suas ideias. Eles estimulavam a organização dos trabalhadores para lutar contra as injustiças sociais e tinham o ideal de destruir o capitalismo a partir de grandes greves, por exemplo, né? Uma grande greve revolucionária. Diferente dos comunistas, os anarquistas defendiam que após a Revolução não deveria ser organizada nenhuma forma de governo, né? Para eles, os trabalhadores deveriam se organizar em cooperativas, cooperativas e comitês, e se autogovernar, auto-administrar, né? Então, essa experiência que veio com os imigrantes contribuiu muito para a mudança do cenário político do Brasil no início do século XX. Vale destacar também o Partido Democrático, né? O Partido Democrático foi uma dissidência, né, do Partido Republicano Paulista. Pessoas que saíram do partido então, né? O Partido Republicano Paulista era um dos partidos que dominava o governo federal. Apesar de ser composto de pessoas que, né, até pouco tempo atrás concordavam com a República Oligárquica, na mão de poucas pessoas, mesmo assim eles atraíram setores da classe média, tá, que queriam mudanças políticas. Esse cartaz que vocês podem ver aqui ao lado é de 1926, que defende o voto secreto. As fraudes eleitorais eram facilitadas pelo fato de o voto ser aberto. Então, a luta deste grupo era pelo voto secreto. As classes médias urbanas estavam cada vez mais descontentes com a política do país, que beneficiava apenas as oligarquias agrárias. No exército, vale reforçar, também começaram a aparecer focos de protesto contra a República do Café com Leite. Como já apontei anteriormente, é como ficou conhecido esse período em que as oligarquias paulista e mineiras se alternavam no poder, certo? Bom, na década de 1920, oficiais de baixa patente, que são sargentos, tenentes, capitães, eles realizaram uma série de revoltas armadas, nas quais reivindicavam a ampliação da participação política. Eles exigiam também o fim dos privilégios concedidos às elites agroexportadoras. Exigiam também a moralização das eleições e a centralização do poder político, que se encontrava diluído entre as oligarquias. Esse movimento dos militares de baixa patente ficou conhecido como tenentismo. Dois grandes acontecimentos foram resultado direto dessa mobilização de militares. Eu posso apontar para vocês aqui dois. A revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que aconteceu em 1922, que veremos mais adiante, e também a Coluna Prestes, que ocorreu de 1925 a 1927. Então vamos entender um pouquinho melhor o que foi a Coluna Prestes. Entre 1925 e 1927, um grupo de militares tenentistas, que nós vimos já, que abandonaram o exército, organizou uma marcha pelo interior do Brasil, com o objetivo de denunciar à população os desmandos das oligarquias e dos coronéis, e ganhar apoio de pessoas para suas propostas de mudanças.
Eles eram chefiados por um líder, que era o capitão Luiz Carlos Prestes. O grupo, né, que compôs essa marcha ficou conhecido como Coluna Prestes, graças ao líder deste movimento. Essa coluna foi combatida por tropas do exército e por forças policiais estaduais, né, dos locais em que eles passavam. Além disso, na maior parte das regiões por onde passou, os combatentes também foram mal recebidos. A propaganda do governo e dos coronéis locais descrevia os participantes da marcha como bandidos. Então as pessoas recebiam eles com medo, certo? A coluna terminou na Bolívia, sem conseguir liderar um movimento revolucionário popular. Então eles não conseguiram atingir os objetivos. Observem o mapinha aqui ao lado. Em vermelho nós temos as setinhas que indicam a rota de ida da coluna Prestes. E a setinha verde, a coluna Prestes, rota de volta, certo? E vocês podem perceber, como eu apontei anteriormente, eles param na Bolívia, ok? A coluna Prestes percorreu 24 mil quilômetros no interior do Brasil, procurando conscientizar e mobilizar a população contra as oligarquias. Ao longo da marcha, uniram-se ao grupo pessoas de diversos locais percorridos. A primeira fotografia, a fotografia acima então, mostra combatentes da coluna. Já na segunda imagem, na imagem abaixo, nós temos o Memorial Coluna Prestes, inaugurado em 2001 em Palmas, Tocantins, que homenageia a passagem dos combatentes pelo Estado. Ao longo da década de 1920, o país foi se tornando muito mais complexo e diversos grupos sociais e políticos brasileiros se mostravam dispostos a lutar por mudanças e a tentar organizar movimentos de oposição, apesar da repressão dos governos estaduais e federal. Em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York atingiu duramente a economia brasileira, afetando principalmente os negócios dos cafeicultores. Os descontentamentos com a oligarquia cafeeira ganharam reforços neste período. As articulações para as eleições presidenciais de 1930 deixaram mais clara a situação política do país. Observem quais foram os grupos, então, nessa disputa. Nós vamos ter aí o governo, que tinha como candidato Júlio Prestes, que era a continuidade. A oposição era, dessa aliança liberal, era liderada por Getúlio Vargas. Quem que apoiava o governo? O presidente Washington Luiz, que era o atual presidente no momento, e a oligarquia cafeeira paulista e seus aliados. Já os apoios da Aliança Liberal, que era formado por grupos oligárquicos dissidentes, sobretudo da Paraíba, que indicou o vice, que era o João Pessoa, e do Rio Grande do Sul, que vai indicar o Getúlio Vargas. E pela oligarquia mineira, que tinha nesse momento rompido com os paulistas, quando eles lançaram um candidato próprio, sem consultar os mineiros. Outro apoio muito forte foi da burguesia industrial, tenentes, camadas médias e operários. Qual que era o projeto do governo? Continuidade de práticas políticas e sociais e proteção ao café. Já a oposição, com Getúlio Vargas, defendia o voto secreto, anistia para os tenentes envolvidos nas rebeliões nos anos, dos anos 1920, que anistia liberação das punições, independência do judiciário e reformas sociais, assim como proteção ao café. Nós temos aqui a propaganda, o cartaz de ambos os lados. Então nós temos aí de um lado Júlio Prestes e de outro Getúlio Vargas. Porém, as eleições foram marcadas por fraudes de ambos os lados, mas quem se elegeu foi Júlio Prestes. Os líderes da Aliança Liberal, temendo que o movimento político
abrisse caminho para revoltas populares, não se dispuseram a contestar o resultado. Né? Eles não queriam também nenhuma revolução popular, uma efervescência, né, da multidão. Uma frase do candidato a vice pela aliança, o João Pessoa, confirma o conservadorismo dessas oligarquias dissidentes. Ele disse: prefiro 10 Júlios Prestes a uma revolução. Depois de encerradas as eleições, porém, o ainda presidente Washington Luiz passou a perseguir os partidários da Aliança Liberal. E nesse momento ocorre o assassinato de João Pessoa, que tinha sido motivado por desavenças pessoais e não por razões políticas. Mas, né, nesse contexto de perseguição, serviu de estopim, né? Serviu de combustível para um movimento revolucionário. Em 3 de outubro de 1930, tropas dispostas a depor o presidente partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro. Muitos revolucionários chegaram a cavalo ao Rio, né? O futuro chefe do governo provisório, Getúlio Vargas, também partiu rumo à capital federal, mas viajou de trem. Começava aí uma nova era política e econômica do Brasil. A Revolução de 1930, no entanto, não iria promover uma mudança radical na realidade brasileira, ok? Bom, após o assassinato de João Pessoa, a Paraíba adotou as cores da Aliança Liberal, né, o vermelho e o preto, em sua bandeira e adicionou a palavra negro em homenagem a ele. Bom, pessoal, na fotografia ao lado vocês também podem ver a comitiva de Getúlio Vargas, né? Este que eu vou assinalar aqui para vocês. Getúlio Vargas, então, foi fotografado durante a sua passagem por Itararé, São Paulo, né, a caminho do Rio de Janeiro, após a deposição do então presidente Washington Luiz em 1930. Bom, pessoal, na aula de hoje nós conhecemos as mudanças socioeconômicas e culturais pelas quais o Brasil passava na década de 1920, e assim como as suas repercussões no processo político. Também compreendemos o contexto que levou à eclosão da Revolução de 1930, ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Ao lado está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.